A atuação administrativa deve estar baseada no bom senso, na prudência, na coerência ao espírito e à finalidade da lei. Conjugado a esse princípio, está o princípio da proporcionalidade, relacionado à adequação entre meios e fins, evitando-se o uso de medidas restritivas ou de meios mais custosos na busca dos objetivos da administração. Um caso prático de ofensa desse princípio, que me foi até relatado por um aluno, foi a de um sujeito que estava pescando sem a licença de pesca e teve o seu carro apreendido pela autoridade administrativa. É um exagero evidente, pois o carro não era o instrumento daquela infração, mas sim um meio de locomoção do indivíduo. Que relação havia entre o fato de ele possuir um carro e a atividade regular que ele estava desenvolvendo? Nenhuma. Evidentemente, pois ele poderia ter ido pescar a pé. Outro exemplo de ofensa a esse princípio é a realização de obra dispendiosa, desproporcional ao benefício que trará à comunidade. São as famosas obras faraônicas, que quando se mostram inúteis, também são apelidadas de elefantes brancos. Ambos os princípios, o da razoabilidade e o da proporcionalidade, já estão previstos em nosso direito positivo, conforme se vê no artigo 2º da Lei 9784 de 99, lei que cuida dos processos administrativos na esfera federal. Diz o artigo 2º dessa lei: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. No texto legal que acabamos de ler, também há referência a um outro princípio, o princípio da motivação. Podemos dizer que esse princípio é um filhote do princípio da publicidade. Ora, para que haja efetiva transparência na atuação administrativa, é necessário que o agente público indique, exteriorize os motivos de suas decisões. Essa exteriorização é muito importante, pois é através dela que verificaremos se o agente buscou atender àquela finalidade pública daquele ato, ou se, ao contrário, buscou um fim ilegal ou imoral. Por essa razão, a Lei 9784 de 99, em seu artigo 50, relacionou uma série de atos administrativos cuja motivação é obrigatória. Nesses casos, a falta de motivação levará à nulidade do ato. O princípio da hierarquia é uma exigência prática para o funcionamento da administração. A hierarquia não é algo que existe apenas na administração pública. Na verdade, em qualquer atividade administrativa, nas empresas, por exemplo, nós vamos encontrar a organização hierárquica. Teremos órgãos de comando, de assessoramento, de execução, todos devendo trabalhar de forma coordenada, sendo que uns são subalternos, subordinados a outros. Um manda, o outro obedece. O exemplo mais forte de hierarquia nós encontramos, obviamente, na estrutura militar, que também faz parte da administração pública. Na administração pública, evidentemente, essa obediência se coloca sempre da ideia de legalidade, não sendo o subordinado obrigado a obedecer ordens manifestamente ilegais de seus superiores. É preciso ressaltar também que a hierarquia não é a única forma de organização das tarefas administrativas. Também encontramos as relações de colaboração, as parcerias, as relações contratuais. Todas elas são formas pelas quais a administração executa suas atividades. Também é preciso lembrar que não há hierarquia entre os poderes do Estado. Executivo, judiciário e legislativo são independentes, atuam em mútua colaboração,
e se controlam reciprocamente, no mecanismo que a doutrina apelidou de sistema de freios e contrapesos. Há outros órgãos estatais que atuam com autonomia, sem subordinação hierárquica aos demais órgãos. Temos como exemplo o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Jamais se esqueça de que entre os entes políticos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, não há relação de hierarquia. O presidente não dá ordem ao governador. O governador não comanda o prefeito. Cada uma das entidades da federação possui sua esfera própria de autonomia, não havendo, portanto, hierarquia entre eles. Você já ouviu aquela frase? O show não pode parar? Pois no direito administrativo nós podemos dizer: a administração não pode parar. As necessidades da coletividade devem ser atendidas continuamente. Assim, o princípio da continuidade nos diz que os serviços públicos não podem ser interrompidos, de maneira que prejudiquem o atendimento dessas necessidades. Esse princípio está na base de algumas regras importantes do direito administrativo. Por exemplo, a maior limitação do direito de greve dos servidores públicos. Artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. As restrições à paralisação da execução de contratos firmados com a administração, mesmo que esta esteja inadimplente. Observe que o contratado deverá suportar o atraso nos pagamentos, sem interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços. O poder que a administração tem de intervir nos seus contratados para garantir a continuidade das atividades e serviços públicos. A administração pode mesmo utilizar os equipamentos e funcionários dos contratados para esse fim. Tudo isso, evidentemente, nas hipóteses previstas na lei. A impossibilidade da penhora de bens que estão sendo utilizados na prestação dos serviços públicos. Já imaginou se alguém pudesse penhorar uma carteira de escola ou uma viatura de polícia? Já pensou que prejuízo à população? Não pretendemos, com essa aula, esgotar os princípios do direito administrativo, visto que alguns, mais específicos, serão estudados nos próximos capítulos, de forma mais contextualizada. O importante é retomar nossa recomendação inicial. Vamos estudar os princípios. Utilize a bibliografia indicada e dê especial atenção aos capítulos que tratam dos princípios. Se ficarmos atentos a essa matéria, certamente conseguiremos suprir as inevitáveis lacunas no estudo dos temas mais específicos. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.